Olá, tá começando mais um Social Podcast. Eu sou o Raimundo e será que esse já não saiu no vídeo, Adriano? Tava mutado? Hoje eu vou conversar com o Iago Nascimento, não é isso? Exatamente. Antes disso, eu quero pedir para você deixar o like, tá? Nessa conversa. Ajuda a compartilhar, tá? O Social Podcast. Deixa seu comentário aqui. E se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal. Se você veio aqui pelo Iago e não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal Social Podcast. Dá uma olhadinha aqui na descrição que tem muita coisa, tá? Para você ver, tem muito projeto social bacana para você ajudar. E segue a gente também nas redes sociais. Esses meus recadinhos iniciais. E agora vamos pro papo. Vamos lá. E aí, tudo bem? Tudo bem, né? Iago, eu tô pedindo sempre para as pessoas aqui me ajudarem, tá? Certo. Se apresentando. Certo. Eu sei que não é uma coisa muito regular numa conversa, Tudo mas assim, bem. o primeiro contato que a gente está tendo, eu queria que você se apresentasse aí para poder começar. Ok. Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, onde você quiser que esteja ouvindo aí. Meu nome é Iago Nascimento, eu sou advogado, mas estou entrando agora nesse mundo da escrita, da literatura, com esse sonho que eu tenho há muito tempo. E agradeço a todos a oportunidade, principalmente ao InSocial, que tem uma grande relevância aqui na região. Sou muito regionalista, então eu gosto muito das coisas da região, porque isso vai aprimorando e dando dinamismo e modernismo. Então, vamos lá. Eu sou Iago, sou advogado. Atualmente estou como procurador da Câmara Municipal de Aracuiaba, mas nesse contexto eu vim aqui mesmo para apresentar esse livro, que fala um pouco da natureza humana de uma perspectiva do romance fictício. É o teu primeiro livro? É meu primeiro livro. Eu estou nessa produção desde 2015, na realidade. Ele já estava pronto, esse projeto. Ele vinha como um projeto científico, vamos dizer assim, filosófico. Inclusive, tinha alguns autores que eu tinha pesquisado da área da filosofia, que eu me identifico como um aspirante a filósofo, né? Eu gosto muito, eu sempre amei, e até um pouco paradoxo dizer que amo a filosofia. Mas, no caso, esse livro, ele, quando eu concluí o projeto, quando eu tive esse término, eu vi que estava um pouco denso e eu quis dar acessibilidade às pessoas que gostam de ler outros ramos. Então, eu transformei num romance fictício para ficar mais interessante. E é bem interessante essa história da natureza humana, já vem dos contratualistas. Eu justamente iniciei por base nos contratualistas, que são aqueles que tentavam entender a natureza humana para a fundação do Estado, como Thomas Hobbes, Rousseau, Locke, que são os contratualistas iniciais. Né? Assim, antes da gente continuar aqui falando sobre o livro, Tu começou na advocacia há quanto tempo? Tá há quanto tempo? Eu tô basicamente há 4 anos. Iniciei em 2020, vou começar agora iniciar os 4 anos de advocacia agora, em 2024, né? Entendi. Mas sempre tive essa tendência. Mas de onde é que veio? Do direito para a literatura? Na realidade, eu sou um pouco complexo nesse aspecto, porque eu passei minha infância e juventude toda querendo ser professor de matemática. Inclusive, fiz 2 semestres ainda na UES, né? Através de vestibular, comecei matemática. E eu me apaixonei pelo direito, no caso, no 3º ano do ensino médio. E nessa perspectiva, foi a filosofia que me trouxe até o direito. Porque eu sempre tive esse prazer pela matemática, mas eu ficava pensando, tudo bem, meu sonho é ser professor. Mas qual é o benefício, qual é realmente a finalidade que eu tenho com a sociedade? Eu queria trazer algo para a sociedade. Não que como professor não fosse trazer. Mas como professor eu iria transformar vidas de pessoas. Infelizmente é muito desvalorizada essa profissão. Isso. Mas de qualquer maneira eu me apaixonei pelo direito daí, no 3º ano, quando eu tive acesso a algumas questões filosóficas. Por eu ter tido uma infância muito complicada, eu sou de vulnerabilidade social, vim de vulnerabilidade social muito baixa, então eu tive essa perspectiva do mundo. Eu queria que alguém tivesse repassado isso para mim. E, na realidade, eu aprendi tudo que eu sei hoje foi através dos livros, das leituras, inclusive iniciando meus primeiros livros com a J.K. Rowling, né, Harry Potter. Sim. Muito bom, muito fantástico. Tu gosta demais, do Harry Potter? Sou fã demais do Harry Potter. Então, através desse momento, eu comecei a cursar o direito.
fui bolsista na Estácio, e através desse movimento eu conheci a cadeira de filosofia do direito. E aí eu já tinha uma paixão pela filosofia também do ensino médio, do terceiro ano, que foi o que abriu portas para mim. Mas também no terceiro ano tu se apaixonou pelo direito, pela filosofia, que eu queria... matemática foi uma paixão que foi acabando com o tempo, ou ela ainda existe um pouquinho? A matemática ainda existe, tem uma paixão muito grande pela matemática ainda, mas eu foco mesmo hoje nas questões jurídicas e filosóficas. Eu acho que talvez porque tu queria ser professor. Exatamente. Né? Não, matemática nem em si não seria a questão, seria mais a questão da como é que chama? Literatura não, quando você é professor... Esqueci, totalmente. Tô tentando lembrar agora. Licenciatura. A licenciatura? Você quer falar? Tem a licenciatura e tem bacharelado, né? Exato. No caso, eu comecei a licenciatura em matemática, né? Passei 2 semestres, mas eu não tinha me encontrado ainda. Eu queria ter algum efeito social. Eu queria trazer algo para a sociedade, né? Aquela sociedade que eu cresci vendo daquela forma contraditória, e foi daí que começou essa ideia. Eu comecei a escrever sobre esse tema, sobre essa natureza humana, por que a sociedade é assim, por que tantas guerras, por que tanta miséria, por que tanta fome, por que ninguém olha para ninguém. Então eu comecei a... Mas assim, na filosofia você encontra 0 respostas, muita questão. Exatamente. Tu conseguiu achar alguma dessas respostas aí no direito, por exemplo, ou em alguma outra área? Na realidade, essa é a questão, né? Muitas perguntas, poucas respostas, né? Entretanto, o direito é uma ciência social aplicada. Uhum. E como uma ciência social aplicada, a gente tenta aplicar na sociedade, inclusive, por isso que é ciência social aplicada. E eu tentei encontrar essas respostas através do direito. Eu vi as relações sociais e, mesmo que não tivesse uma resposta específica ou uma verdade absoluta, nós tínhamos resposta para cada caso específico, né? Cada caso tem uma resposta ou uma solução. Mas sempre existe, na perspectiva, inclusive, desse trabalho, não é uma verdade absoluta, óbvio que não, mas nessa perspectiva sempre existe uma verdade que traga o bem social. Então, é essa verdade que a gente busca, o bem social. No caso, a ideia do livro também é essa. Mas assim, o conceito... Vou provocar. Pode provocar. O conceito de bem e mal não é muito irrealista para você tentar colocar numa causa tão importante que é a social? Sim. Não é meio estranho? Não falando que é certo e errado, porque é meio esquisito você tentar o bem... Às vezes o bem social para um é o mal para outro. Pronto, essa é a questão. E aí por isso que chegou a natureza humana, a coletividade. De onde que vem a natureza humana para nós entendermos a coletividade. Como eu digo, eu não trago respostas, né? Eu trago novos questionamentos. Mas assim, o bem e o mal, de uma perspectiva, até mesmo eu vou falar de Nietzsche aqui, porque... o que a gente faz por amor está além do bem e o mal. Isso é uma frase, uma ideia dele. E essa ideia inicial que me provocou a começar a pensar sobre isso. O que é a verdade do bem e do mal? O que é o bem e o mal? Eu não sei. Na verdade, eu não sei. Mas eu sei que tem algo superior a isso, que é o amor. O que a gente faz por amor está além do bem e do mal, como Nietzsche provocou inicialmente. Não é uma resposta, mas é uma perspectiva que eu adoto. Não, sim, mas é uma perspectiva que faz sentido, levando em consideração que você é um indivíduo, você vive em sociedade, você vive no coletivo, mas você é um indivíduo. Exato. O indivíduo vem de individualidade. Não vou dar uma de ficar puxando a etimologia das palavras, mas você vem do indivíduo, a individualidade. E quando você faz algo por amor próprio, ou amor a um companheiro, a um terceiro, você está fazendo o bem. Independente se você está prejudicando ou fazendo mal para outras pessoas. Mas faz sentido você buscar fazer você colocar o amor. O amor não é um... Eu não lembro onde foi que eu vi, talvez você consiga ver, que é a questão do amor. O amor não é um sentimento. Não. O amor ele é mais se eu for puxar para o lado religioso aqui, do lado da fé religiosa, é mais um
mandamento. É um mandamento. Né? Você não é quimicamente um amor. Exatamente. A paixão, a atração, isso aí você Não, isso são consegue sentimentos humanos, trazer para coisa. Mas o amor em si é uma coisa muito abstrata ainda. É por isso que existe essa ideia de que o amor não é um sentimento. Da perspectiva religiosa, no contexto religioso, até bíblico mesmo, diz que Deus é amor, né? Então Deus não é um sentimento. Na realidade, Deus não é um sentimento. E o que seria esse conceito de amor? Não existe um conceito determinado. Até porque ele é abstrato. Né? Alguns dizem que ele é concreto, mas eu considero ele abstrato porque ele parte muito da subjetividade humana. Então, assim, muitas vezes uma pessoa que tem uma experiência de vida diferente da minha vai ter uma compreensão diferente do amor. Mas aí é onde está a ideia de Nietzsche. Eu não estou colocando Nietzsche como verdade absoluta. A ideia de Nietzsche, na perspectiva filosófica, tirando do plano religioso, no entanto, por enquanto também, é isso que está. Ele é incompreensível, mas ele está além do bem e do mal. O amor, ele está superior a tudo. Não como um sentimento, mas como um fundamento. Vamos dizer assim, como fundamento de que da coletividade até mesmo, do que nos mantém mesmo em sociedade, do que nos mantém do princípio da sobrevivência vivo, né? O que é amar? Essa seria a pergunta. E é mais fundamental. Talvez seria se você pode pensar também como um impulso desesperado por sobrevivência, pode levar esse conceito também, porque você faz coisas absurdas pela sobrevivência. Pela sobrevivência. Às vezes você até abre mão da própria vida pela sobrevivência. Exatamente. Entendeu? Isso por mais absurdo que isso possa parecer. Não, é absurdo, mas assim, a partir do momento... Eu não sou pai, né? Não tenho ainda... Mas a partir do momento que você entende o poder que o outro exerce sobre você, ou que deveria exercer, principalmente quando você é pai, quando você é mãe, eu acredito que você entende o que deveria ser o amor ao próximo. Né? Eu acho que eu também não sou, mas eu acho que isso meio que todo mundo fala, né? Aquele papo que todo mundo fala que você tem filho, você vira uma chavezinha, você passa a viver pro outro, e lá, blá, 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 que um dia talvez a gente saiba como é que vai ser isso. Mas em relação a viver em sociedade hoje em dia, tá bem complicado. Muito complicado. A sociedade hoje, ela é dividida, na minha visão, em várias partes, obviamente, mas assim, a parte que mais chama atenção hoje é onde a gente está, que é no virtual. Entendeu? Hoje a gente está tendo esse papo aqui pessoalmente, mas a gente vai estar no virtual. O entendimento que a gente tem aqui presencialmente, ele é em volta a certos ritos de sociedade que no virtual isso não existe. Não existe. Ainda não existe. E talvez exista como é que eu posso dizer assim, uma carta não escrita como viver em sociedade na internet. Exatamente. E aí eu posso até entrar no assunto do livro, que eu também falo também de rede social. Nesse livro, inclusive, eu tento relatar essa situação das redes sociais como uma sociedade, uma nova sociedade virtual. O mundo hoje é formado por essa virtualização, essa vamos dizer assim, a globalização agressiva, em que o que prevalece hoje são números. Você, às vezes, tem 1.000 seguidores no Instagram, 1.000 seguidores, talvez você conheça 2, 3, e aí existe uma solidão maquiada nesse aspecto. E é isso que o livro ele tenta trazer também. Porque até que ponto nossa coletividade foi virtualizada, ela foi monetizada. E aí eu trago um conceito, claro, abstrato, do Deus monetário. É como se a nossa sobrevivência, inclusive, você acabou de falar que nossa sobrevivência, nós estivéssemos lutando para sobreviver, né? Lutando para sobreviver. E essa sobrevivência estaria pautada em quê? Nossa sobrevivência hoje ela é pautada simplesmente no que a gente vai ganhar e no que a gente tem a oferecer, né? Deixou de ser um simples sobrevivência da carne para uma sobrevivência social, uma sobrevivência talvez mental, algo que traga a nossa sobrevivência nesse mundo que, assim, eu não sei onde foi que eu vi isso, não sei nem se eu vi isso, se eu pensei sozinho isso dentro de casa, que eu acho muito difícil. Mas a gente não sabe, a gente não sabe lidar com a internet ainda. Ainda a gente, sei lá, o ser humano é um ser jovem ainda em relação ao universo, mas... E a internet... E assim, ele vinha acostumado com a era onde era coisas analógicas, onde você dependia mais do físico para sobreviver. Hoje em dia, vou chutar 20 anos, entendeu? Que é pouco. A gente aprendeu a viver outra coisa. Hoje a gente vive com pessoas do mundo inteiro.
há 20 anos atrás, 30 anos atrás, talvez, uma pequena parcela da sociedade vivia em contato tão próximo com outras culturas, com outras religiões, com outros indivíduos. Hoje, não. Hoje você vive compulsoriamente e também é imposto que você viva disso. As redes sociais, ela... É uma profusão de informações, de imposições da sociedade, numa sociedade virtual que, inclusive, é dominada, muitas vezes, pelo menos no que eu observo, pelo mercado. O mercado, ele domina as redes sociais e ele criou aquela realidade. É tal que você hoje, vou fazer uma analogia também, você não vê mais aquelas pessoas sentadas na calçada conversando. Não. E se tiver, tá com o celular na mão e, inclusive, aqui nós estamos conversando e vai alguém tá... pelo celular. Com o celular na mão, observando a gente conversar. Mas essa realidade, ela deveria ser benéfica. E justamente eu concordo com o que você falou, que ainda nós não sabemos lidar. Não. Nós não sabemos lidar com essa... E assim, Iago, eu sou bem pessimista em relação a isso, porque eu acho que a gente... Mas minha geração não vai saber. Provavelmente você também, a gente é de uma geração que a gente viveu o offline. Aí a gente passou pela transição. E que eu julgo se é a melhor forma. Sim. A melhor forma foi essa. Os meus pais, eles viveram offline, entendeu? Durante, sei lá, 50 anos. Aí agora eles estão no online. Você percebe que o lidar deles com o online é muito... Como é que eu vou dizer assim, desleixado. É uma coisa até talvez um pouco infantiloide. Uma coisa que uma criança faria, um senhor de 50, 60, 70 anos está cometendo os mesmos erros online, entendeu? Mas por quê? Porque ele não foi ensinado a conviver com isso. Aí a nossa geração, não, a nossa geração ela viveu offline. Ela passou por esse breve período de aprendizado do online no início e hoje ela consegue se adaptar bem, ela consegue enxergar bem as diferenças, consegue ainda saber traçar esse paralelo entre o mundo de agora e o mundo de antes. E a geração mais nova, ela não tem esse parâmetro. Ela já nasceu educada no virtual. Sim. Aí como vai ser essa galera mais na frente? Será que ela vai ser tão boa quanto... uma pessoa da geração dos nossos pais e dos nossos avós, entendeu? É complicado. É a questão da limitação, né? E nós estamos vivendo justamente isso, um conflito de gerações até. A informação ela está chegando, a gente vê as redes sociais em evidência e é aí onde saem todas as informações e nós estamos perdendo o controle do que realmente seria a humanidade. O que é a humanidade? Você traçou sobre vários contextos, veio do histórico para cá, e isso foi intensificado, e eu acredito que foi um momento que nós podemos, pelo menos, experimentar negativamente dos malefícios desse isolamento virtual, como aconteceu o isolamento social através da pandemia da Covid, nós podemos sentir essa realidade dos malefícios que a rede social pode causar. Até que ponto a vida do outro pode significar para mim? Até que ponto o outro representa algo para mim? Ou não é só vários números. Exatamente. Entendeu? Vários números que não têm relevância nenhuma na minha vida social, então, para mim, são apenas números. Um dos grandes pontos que são falados de positivo, quando você fala sobre o distanciamento social, a Covid, todo esse período da pandemia, é sempre voltado para o meio comercial. Você percebeu já isso? Sim, sim. É sempre, como as vendas alavancaram, a venda do digital foi muito... A pandemia favoreceu muito o serviço digital, mas como sociedade... Hoje a gente está vendo que as pessoas, desenvolveram depressão. Exatamente. Entendeu? Depois desse período. Se foi pela doença, se foi pelo período em si, realmente foi muito... Ou se perdas que a pessoa sofreu nesse período. Isso ainda não está tão claro assim. Mas que as pessoas hoje em dia desenvolveram depressão, ansiedade... Desenvolveram, sim. Depois desse período, é bombástico, entendeu? Nunca foi tão alto, grave. E as pessoas ficam colocando muita culpa no virtual. Não, é porque hoje em dia todo mundo tem depressão, hoje em dia todo mundo tem ansiedade. Não, isso virou uma doença comum, virou uma gripe. Só que esquecem que a gente acabou de passar por um período pandêmico, onde a gente não vivia isso aqui há 40, 60 anos. Isso, e nesse tempo, né, ainda existia a sociedade unida, vamos dizer assim, né? Você sociedade tinha, física, né? Exato, você tinha um parecer ali da sociedade para lhe escorar. Nesse período foi um período totalmente devastador. Você não sabia se você
ia chegar no ano 2023, por exemplo. E aí nós chegamos no contexto de esperança. Eu acredito que todos nós vivemos esse sentimento de esperança, que inclusive é uma das bases religiosas, eu digo até mesmo do cristianismo, a fé, a esperança e o amor são os princípios basilares, né, do cristianismo, pelo menos deveria ser. E nós tínhamos esse sentimento de esperança ao dizer, após nós passarmos por esse período conturbado, esse período tão difícil, nós seremos pessoas melhores. Aí eu lhe pergunto agora, Raimundo, nós somos pessoas melhores? Até que ponto isso alterou? As pessoas falavam, vamos continuar usando máscara, depois a sociedade entendeu a importância da higienização social até. Não existe mais isso. A minha mãe, ela continua ainda adotando a máscara quando vai a ambientes assim, que eu acho uma atitude responsável. Muito responsável. Mas assim, são poucas as pessoas que entenderam o uso da máscara. Eu, assim, de passar um paralelo, Iago, eu sou uma pessoa muito... como é que eu posso dizer? Eu gosto muito da cultura asiática. Sim. Já gostei mais, entendeu? Hoje em dia eu estou bem distante, mas ainda tenho... Minha infância, praticamente, minha adolescência, eu fui muito pautado pela cultura asiática, mas Japão, mais para aquele lado ali, China um pouco, Coreia também muito pouco. E eu sempre via, na sociedade, pessoas vivendo... pessoas fazendo atividades e usando da devida proteção para poder não passar doença, não pegar doença. Eu sempre ficava perguntando, nossa, que maluco isso. Entendeu? É muito louco. Mas assim, por eu estar convivendo tanto tempo com isso, constantemente com isso meio que internalizou comigo e falei assim, cara, isso parece ser uma boa. Eu sempre perguntava, por que você usava máscara, né? Isso na Ásia. Por que você usa máscara? Não, porque eu tenho uma reunião muito importante amanhã, ou sei lá, daqui a uma semana, e eu estou evitando ficar doente. Então eu estou me protegendo aqui. Por que você usa máscara? Não, porque eu estou doente. E eu estou convivendo em sociedade e eu estou evitando passar. Né? E isso era o que eu sabia. Ó. Por que eles estão tudo doentes lá na Ásia? Não, é por causa disso e disso. Eu sabia. E quando veio isso, passou para ser o mundo inteiro fazendo isso... eu entendi isso. Nossa, será que as pessoas vão entender que não é só no período pandêmico que você tem que se cuidar? Igual eu sempre falo aqui, que as pessoas só procuram um auxílio médico, ou um SUS, ou qualquer coisa que seja relacionada à saúde, quando estão doentes. Nunca é preventivo, é sempre os homens, remediativo. Né? Principalmente os homens. Mas é sempre remediativo, nunca é preventivo. E na sociedade de hoje, como você falou, vamos ser pessoas melhores. Eu duvido muito que... Assim, a gente ainda está vivendo. Estamos vivendo ainda. Estamos vivendo. Mas pelo que a gente vê até agora... Não mudou. Eu posso até dizer que está piorando. Na pandemia nós tivemos essa ideia, as pessoas entenderam que... Cara, a qualquer momento pode vir outra pandemia. Isso. Então vamos fazer qualquer coisa aqui. Entendeu? A pandemia, ela trouxe a necessidade de você cuidar do outro, da coletividade, né? Necessidade de você não só se preocupar consigo, também com a humanidade em si, porque poderia ter acontecido uma catástrofe maior do que muito maior, né? Predominantemente da Covid, como vieram outras variantes, né? Isso é questão de ciência, mas nós tivemos a imposição de entender a necessidade de respeitar o outro, respeitar a saúde do outro, tal que existiam esses conflitos de direitos individuais, direitos coletivos, e aí nesse momento, foi a partir desse momento que inclusive a ideia surgiu de dizer a consciência social, qual é a minha consciência social, qual é o peso da minha consciência social, né? E às vezes algumas pessoas criticam, mas é o meu direito de ir e vir, não existe isso, o seu direito de ir e vir só existe porque existe o outro, esse sopesamento, essa ponderação só existe quando existe o outro. Então esse princípio do outro, vamos dizer assim, da alteridade, do altruísmo, é muito importante para a questão da própria sobrevivência humana. E aí, talvez, todos esses verbos, a conjugação de todos esses fenômenos, essa profusão de entendimentos, talvez seja significado basilado do amor. Porque existe o amor ágape, o amor eros, existe o amor, várias espécies de amor, mas esse talvez seja o significado basilado da convivência em sociedade, da necessidade da gente entender o amor ao próximo. Que aí eu estou falando da perspectiva filosófica, mas também cristã. Uhum. Que foi isso que nós entendemos da perspectiva que Cristo trouxe para nós, o entendimento que Cristo trouxe para nós. E essa é a compreensão que eu
trouxe para o livro. Qual é a nossa natureza? Não é boa, não é mal. Esse é o entendimento que eu adotei, sempre tentei adotar e fundamentar, né, como uma perspectiva minha. Nossa natureza é boa, mal, é um quadro branco, como diria Locke. Eu não entendo assim, eu entendo que nós somos muitas vezes egoístas e é por isso que nós falamos de natureza humana. Mas cadê a esperança, né? E aí, no decorrer do romance, a gente vai entendendo. Não, eu vou já querer falar um pouco mais sobre o livro, mas assim, não vamos perder esse fio da meada aqui não, porque quando você fala sobre consciência social, eu acho, pelo que eu vejo, assim, eu sou uma pessoa bem antissocial, entendeu? Mas não... Também era. Entendeu? Mas o pouco que eu vejo exemplares da sociedade, eu me questiono se consciência social não é uma coisa muito elitista, entendeu? Porque o povão, ele tá preocupado com N coisas antes da sociedade, entendeu? Uhum. Antes de se entender como indivíduo que vive em sociedade e tal. E também tem o caso da humanidade. As pessoas, você abriu um ponto interessante, que eu sempre falo aqui com o pessoal, que as pessoas sempre falam, cadê a humanidade dessa pessoa, desse indivíduo? Cadê a humanidade do outro? Aí eu falo, no meu entendimento de humanidade, o ser humano, ele é mau. Entendeu? Sim. Ele é ruim. Ele foi uma pessoa... Ruim assim, né? Faz coisas ruins para os outros, em benefício próprio. E não me assusta certas coisas que o ser humano faz. E eu não boto culpa na humanidade. Não acho que a humanidade, religiosamente falando, ela foi trazida como uma coisa... O ser humano fosse uma coisa boa, né? Fosse um ser bom por ser a imagem e semelhança e tal. Deve ser por causa disso, eu não entendo. Mas... Sempre me batia, sabe? Quando a pessoa vinha assim, esse cara não é humano. Eu falava, não, isso é uma atitude muito humana. Mas assim, uma atitude humana primitiva, uma atitude humana que não vive em sociedade. É outro problema psicológico aí. Eu estou tentando lembrar o nome do autor que falou que o homem que vive fora da sociedade, eu refleti muito sobre isso, né? Ou ele ou ele é um deus... Ou ele é um... como é que ele dizia? Ou era um deus ou era um doente, alguma coisa desse sentido, né? Eu era também muito antissocial, tinha essa percebi de me afastar da sociedade, porque eu via, assim, o ser humano como ruim. Que, inclusive, a ideia de Hobbes, diz que o Hobbes falava, o contratualista Hobbes, Thomas Hobbes, e o homem é mau por sua natureza, tal que o Estado foi criado como um demônio, o Leviatã. O Estado é o Leviatã, né? O Estado seria o Leviatã. Eu também tinha essa perspectiva, mas aí quando você me fala... O Leviatã, quando você fala Leviatã, é um monstro maior do que o monstro humano, isso, né? Que exatamente. É por causa esse parentesco de que, ó, você pode até ser ruim, mas o Estado é ainda pior. Então se comporte. Se comporte, exatamente isso. Mas essa ideia, na minha percepção, eu superei, porque até mesmo nesses questionamentos, inclusive, eu comungo com essa ideia e via e questionava, sempre tive essa ideia de questionar, e eu via as pessoas, realmente, essa pessoa não foi humana, essa pessoa não sabe o que é humanidade. Mas essa ideia de humanidade que vem previamente estabelecida, eles entendem a humanidade como algo bom. É porque é bíblico que a gente vive numa sociedade cristã, majoritariamente cristã. Assim. Mas a natureza humana, como diria Rousseau, dizia que o homem era bom e ele era corrompido pela sociedade, né? O homem era bom e era corrompido pela sociedade. Que depois é bom que o Rousseau... exatamente. Essa indagação de Rousseau causa muita coisa na internet. O homem é bom. E eu vou trazer essa perspectiva. E o Locke dizia que o homem era um quadro branco. É como se o homem já viesse para ser produzido em sociedade. Ele viesse ser construído na sociedade que ele se insere. Eu vim de um contexto de violência... de violência doméstica, né? Vendo violência e sofrendo violência doméstica. E eu poderia ser a pior pessoa. Poderia ter sido construído como a pior pessoa que eu poderia conhecer, até mesmo eu mesmo sendo ruim. Mas graças a Deus, vamos dizer assim, é o ditado popular, né? Eu não vejo mais assim. Eu vejo que o ser humano tem esse entendimento. Todos nós temos entendimento do que é bom. Vamos dizer, pelo menos na perspectiva social, o que é bom e o que é ruim. Nós sabemos que matar é errado, mas ainda existe a morte, né? Existem essas repercussões. Sabemos o que é crime, mas tem gente que pratica. Sabemos o que é ilícito e pratica. Essa é a questão desse contraditório, desses opostos, dessa dicotomia, que eu digo que o ser humano ele é contraditório. E para si, como você já falou inicialmente, ele é egoísta. O ser humano ele é egoísta, egocêntrico, e nessa perspectiva surge a hipocrisia. Que mesmo eu sabendo o que é certo
na perspectiva humana. O que é errado, na perspectiva humana. Eu ainda assim pratico. Até que ponto eu respeito a coletividade? Essa é a ideia inicial da hipocrisia, não é isso? E é por isso que eu digo que a natureza humana, ela é hipócrita. Porque ela tanto conhece o lado positivo e o lado negativo, mas ela tem esse direito de escolha, a ideia de livre-arbítrio, né? Mas essa ideia de livre-arbítrio, ela estaria superada ou obsoleta na perspectiva da coletividade. O que é a coletividade? Até que ponto o meu direito, a minha liberdade vai afetar a sua, né? E eu vejo muito isso na prática social, no exercício da advocacia, eu vejo muitos conflitos que a gente tenta conciliar, demonstrar os lados negativos, porque a pessoa quando chega, muitas vezes acha que está com a razão total. E esse outro, olha só a ideia do egoísmo e do egocentrismo. Ela acha que está com a razão central, ela não vê que ela vive em sociedade. E num conflito, muitas vezes existe um lado que ela que acha que está certo, está negativo também. E às vezes a gente conversa até... Tons de cinza, né? Os tons de cinza, justamente. E aí chega num denominador comum, a gente consegue fazer... Pelo menos eu, na atuação com o judiciário, consigo fazer muitos acordos, porque eu tento revelar para a pessoa, e às vezes tem gente que não entende, né? Você também está errado. Entenda, você é humano, você erra, você tem que entender isso. Porque causa essa confusão na cabeça da pessoa, porque se a outra pessoa está errada, eu, obviamente, estou correto. Exatamente. Mas, às vezes, as duas pessoas estão erradas. Exatamente, não existe. Só que o seu grau de erro bate, fere um argumento que um outro não fere tanto. Exatamente. É meio maluco isso. Maluco. E na advocacia, provavelmente, como você está me relatando aqui, tem muito desses casos. Muito. Como é que... como é viver nisso, tendo essa consciência? Eu acho muito louco o advogado. Porque o advogado, ele tem a sua profissão, ele tem o seu trabalho a ser feito, e isso eu me questiono se às vezes não passa por cima do indivíduo. A obrigação... Igual às vezes passa, sei lá, um agente de segurança também, um policial, também provavelmente tem muitos encontros desses que traz um pouco de confusão. Primeiro ponto, Raimundo, é eu entender que eu sou humano. E dentre todas essas perspectivas que eu estou adotando, eu também faço parte desse conjunto. Eu sou um elemento desse conjunto. Eu entendendo isso, eu tenho que entender até mesmo quando eu estou no exercício, que eu posso também estar, vamos dizer, desviando da minha perspectiva. Eu olho para os seres e não vejo números, eu não vejo clientes, eu não vejo máquinas, eu vejo pessoas que estão com conflito, pessoas de personas, etimologia, máscaras, né? A origem da palavra pessoa. São máscaras que eu estou lidando com máscaras. Máscaras que surgem a partir do reflexo do momento. Então, como é que eu lido com isso? Hoje eu até eu tenho muitos colegas, o doutor Ítalo, vou mandar um abraço para o doutor Ítalo, né? Advogado aí também. E eu atuo com muitos advogados lá, o doutor Jonas também em Aracoiaba, e a gente tem um cooperativismo no sentido de que nós estamos aqui para trazer uma solução para a sociedade. Nós somos administradores da justiça. Primeiro, nós temos que questionar o que é justiça para poder trazer essa administração da justiça. Eu não posso pensar somente no meu ego, senão eu estaria sendo hipócrita também com a minha própria natureza. Isso é muito complicado. Mas assim, e não teria ninguém, a não ser você, para julgar esse seu ato. Isso não é louco? Uma coisa que depende de você? Exatamente. Por isso que, às vezes, a pessoa acaba cometendo atitudes mal vistas em sociedade, mas para ela, pro entendimento dela, fala, não, para mim faz todo sentido. Veja só, Raimundo, essa situação que de loucura mesmo, eu vou até brincar, eu tinha muito cabelo, eu fui perdendo cabelo nessa... Não, mas ainda tem uma boa quantia para perder aí. Não, vamos com calma. Ainda dá para perder uma boa quantia aí. Quem diga é a minha esposa, Isiane, que sabe muito bem, que eu, inclusive, em casa, eu sou assim, quando tem um problema, um conflito, a gente somos humanos e nós temos que entender que isso existe, os conflitos, eu sento, converso, vamos lá, qual é a perspectiva disso aqui, vamos tentar resolver, qual é o problema fundamental. Eu levo isso também para dentro de casa, para a sociedade e para os meios que eu atuo também. Eu tento buscar soluções que sejam, que tenham uma finalidade benéfica para todos, a coletividade. Eu tenho que pensar no outro como um fim, não como um meio. O outro não é um objeto. A gente tem que entender que o outro está ali também esperando a solução. Mas Iago, é difícil, porque... Muitas vezes você tem esse entendimento, mas o outro, isso que você faz, que você age, é grego para ele, entendeu? Não é maluco você se colocar no lugar do outro
entender as atitudes do outro. E enquanto você faz essa análise, o outro só tá vendo você como entendeu? Como um monstro. Ele não faz essa análise, como é? Como é o nome dessa palavra? Proporcional. Eu vou chamar de proporcional, mas não, recíproco. Certo. Essa a mutualidade, né? Não é recíproca, entendeu? Essa atitude. Aí a gente já entra para a parte da inteligência emocional, que ajuda bastante. Bastante. Nessa hora de você ter esse convívio em sociedade. Eu confesso para ti que eu tô cansado disso. Eu me cansei, na verdade. Não é que eu tô cansado, eu me cansei disso. Eu me cansei de tentar olhar a sociedade sempre fazendo aquele exercício de enxergar de fora, e chega um momento onde você percebe que só você está olhando de fora. Exatamente. Essa linha de compreensão, Raimundo, eu entendo que eu canso todo dia. Todo dia, toda noite louco. A gente cansa. E eu acho interessante, Raimundo, você está compreendendo essa minha perspectiva e esse meu desenrolar da ideia do livro, né? Mas realmente é cansativo. Mas pensamos, eu não sei se pela pegada cristã, vamos dizer assim, pelo embasamento cristão, Immanuel Kant, um filósofo prussiano, eu acredito que conheça. Kant, ele tinha os seus lados hipócritas, vamos dizer assim, mas ele trouxe o conceito, inclusive, de dignidade, né? A dignidade da pessoa humana. Ele estava vendo o indivíduo dentro da sociedade e vendo a importância dele. A gente olhar para fora, a gente está vendo o mundo como deveria ser. Nós estamos aqui numa conversa que nós estamos tentando ver como é que o mundo deveria ser, ou como a sociedade deveria ser, vamos dizer assim. Quando você julga, eu não estou aqui para julgar, mas quando você julga, você está dizendo, eu queria que a sociedade fosse assim, deveria ser assim, né? Então, assim, age de tal forma, que esse era um princípio dele, do Kant, o imperativismo categórico, que ele chama, age de tal maneira que tua máxima seja considerada uma lei universal, ou seja, você é o próprio ator. Mesmo que o outro não entenda, você tem que atuar. É a ideia de independer da opinião do outro. Você é aquilo, independente do que o outro seja, para que o outro veja você como exemplo. Vamos dizer assim, de maneira mais simples? Sim, mas não levar isso em consideração para que você tome certas atitudes. Isso. Não levar o outro em consideração. Isso. Não é nem o outro, é não levar a resposta do outro em consideração. Do outro, exatamente. A reação, né? A reação. Você não pode levar a reação como se fosse uma regra. Na realidade, você tem que entender que a sua ação é a regra. Você é a sociedade em si e você tem que ver a sociedade de maneira interna. Nós deveríamos ver assim, ou seria dever, não sei. Mas, de qualquer maneira, é a perspectiva de Kant que eu estou trazendo aqui para a gente trocar essa ideia. Para dizer que o outro, ou vamos falar assim de maneira mais simples, porque eu gosto de acessibilidade, eu gosto da palavra elitismo até, por isso que eu trouxe a ideia para um livro de romance fictício, tem uma história, um contexto... Sim, vamos falar sobre o livro, né? Vamos começar do início. Tá, eu quero saber o nome do livro. É Um Deus Condenado à Humanidade, a Natureza Hipócrita. Um Deus Condenado à Humanidade... Esse título não me é estranho. Não é estranho, né? Não me é estranho. Já me pega em alguns lugares ali. Inclusive no prefácio tem esse questionamento. Nós condenaria o Deus novamente? A ideia é essa, nós condenaremos. Ele vem numa pegada, como você falou, né? Você tirou um pouco da parte da realidade para facilitar o entendimento. Mas ele está onde? Ele está localizado em que parte ali ele tá na ficção, ele tá na fantasia? Ele é uma... Que não deixa de ser... Mas na literatura, ficção e fantasia meio que estão em prateleiras diferentes. Na realidade, ele é um livro, uma literatura poética, fictícia, mas não só... E também fantasiosa, vamos dizer assim, né? Porque até que ponto as atitudes do personagem principal seria considerado fantasia. Tem um lado de fantasia, mas como toda poesia também tem uma discussão da realidade, que é a discussão que inclusive nós estamos tendo aqui um pouco dessa discussão, né? E ele começa justamente nessa perspectiva. É um contexto cósmico, uma ideia cosmológica de deuses pairando sobre a humanidade, vamos dizer assim, abaixo de um deus superior, e eles têm uma organização, uma sociedade, que a única regra deles é
não se aproximar ou ter esse distanciamento do ser humano. Odiar o ser humano. Porque o ser humano é ruim e blá, blá, blá. Essa situação... Mas eles estão entre a gente. Eles estão entre a gente no ponto cosmológico. Eles estão no universo. Eles estão em outro plano. E aí um deles, na realidade, tem uma compaixão. Vamos dizer assim, uma compaixão pelos seres humanos. E por essa compaixão, ele é condenado a vir à Terra. É bem grego, né? Justamente eu tive eu transformei a ideia inicial do livro em ficção, em um romance fictício, porque eu terminei de ler O Mundo de Sofia, de Jostein, o livro do romance da filosofia, e eu entendi o ponto do autor. Isso eu vou levar essa ideia do autor e vou trazer essa minha vamos dizer assim, teoria, para um romance fictício. Esse Deus que é condenado à humanidade, ele vem para a Terra e começa a ter sentimentos humanos, até que se apaixona, etc. Ele é condenado, para você ver como eles enxergam a humanidade, ele é condenado a viver entre nós. Olha que coisa ruim. Essa é a ideia. E aqui a gente achando que não tem lugar melhor para se viver do que aqui. É igual a música como é? Agora eu esqueci o nome dele, astronauta. Tá sentindo falta da Terra. Que falta que essa Terra te faz? É o Gabriel Pensador. Gabriel Pensador. É interessante. Astronauta tá sentindo falta da Terra. Que falta que essa Terra te faz? Aqui a gente embaixo continua em guerra, implorando por paz. Mas aí você... É interessante, porque se você olhar pro lado do astronauta, ele tá numa merda gigantesca. Tá grande, muito grande. Isso aí já é outra realidade, né? É interessante a história. Ela se passa em qual período da humanidade? Atual. Modernidade, inclusive. Por isso é o pior período que tinha. É o pior período que para ele ser. Para vir para cá. Mas é interessante essa ideia que ele teve compaixão, foi condenado, vem para a Terra, tem sentimentos humanos, aí se apaixona por uma moça chamada Sofia, olha só, Sofia, porque Sofia de sabedoria, inclusive está aqui tatuado no braço, Sofia, sabedoria. Então, começa a ter esse contexto. E aí nós vamos passar sobre todos esses assuntos que nós comentamos, redes sociais, sobre essa natureza humana, realmente, em cada contexto da hipocrisia. E ele passa julgando, passa fazendo juízo de valor dessas atitudes, de valor. Né? Na realidade, ele chega com a regra de que a sociedade tem salvação. Essa é a ideia. A sociedade tem salvação. E, assim, eu posso imaginar que o livro vai ter uma dificuldade para fazer ele manter essa regra, fazer se manter esse pensamento. Exatamente, muito difícil. Inclusive, tem todo um contexto, tem ação, tem aventura, tem esse romance paixão. Onde é que eu encontro esse livro? Na realidade, eu estou na fase de... ele já está produzido pela editora Letras, tenho que agradecer, no caso, tiveram uma grande atenção com o meu livro. Eles são da onde? Eles são do Rio de Janeiro. Mas a questão da editora só tem um problema. Nós estamos em dezembro, no mês natalino, e as transportadoras estão sobrecarregadas, né? Estão entregando muito os pó lá da Coca-Cola. Então, tá chegando esses exemplares justamente. Eu tava num grupo esses dias, até vou comentar aqui, no paralelo, e fizeram um grupo de Natal. E aí algumas pessoas vão lembrar desse episódio. Eu entrei no grupo e tinha um Papai Noel com árvore de Natal. Eu tira esse Papai Noel daí, você é capitalista, brincando, né? Nada contra. Nada contra o capitalismo. Até tem amigos que são. Mas a ideia do Natal é Jesus, é o menino Jesus. Então vamos botar Jesus aí. Então, assim, eu tô com essa dificuldade de trazê-los do Rio de Janeiro para cá, de transportá-los, mas já existe data para o lançamento, que é agora dia 19 de dezembro. Eu fui convidado pelo município de Aracaju através da Secretaria de Educação, descobriram que eu estava lançando esse livro, eu fiz a postagem nas redes sociais, e eu fui convidado para estar na programação oficial do município da Semana Natalina, na Noite Literária. Vai ter algumas exposições de livro lá, e aí um dos... Então, já, porque a gente já na terceira semana, né? E aí a correria que tá, né? Que eu não sei como é que eu vou fazer, mas vamos tentar aí dar um jeito de resolver. Assim, só pra constar, a gente tá gravando isso aqui, se tivesse sido antes, a gente tá gravando isso aqui um pouco antes. Mas assim, a expectativa é 19. Que chegue dia 19. 19. Então, dia 19. E, assim, onde tu falou assim, onde é que vai ser? Onde é que eu consigo esse livro? Vai ser só nesse local?
O lançamento vai ser nesse local. Mas também consegue através da editora Literis ou através mesmo de mim, eu também vou Mas fazer. site, Amazon... Eu vou tentar ainda fazê-lo, mas nesse momento não. Nesse digital não. Estou tentando também priorizar a questão do livro físico inicialmente. Não, eu digo assim, o livro venda. físico Eu vou tentar mesmo... vendê-lo pela Amazon, pelo outras plataformas também. A editora pode fazer esse trabalho aí, viu? Viu? Fica o recado aí. Mas vai. Os caras são bons, Sim, são bons sim. O que tu gostou do livro? Primeiro lá, vamos lá. Você atendeu a sua expectativa? Eu sempre gosto de perguntar, porque às vezes parece maluco. Se eu tô fazendo é porque eu gostei. Não, às vezes não. Às vezes você lança com ressalvas. Na realidade, quando nós falamos e tratamos de filosofia, nós tratamos sobre essa questão do questionamento. Foi justamente o que você levantou inicialmente, né? É muito desafiador você tentar trazer alguma resposta. E o livro ele não traz resposta. Ele traz forma de questionamento. Claro que traz alguns conceitos criados, como o Deus monetário, que seria a ideia de que nós, apesar de nós termos nossas crenças, nós aqui na Terra nós temos um Deus específico, que seria o dinheiro, Deus com D minúsculo, claro, nada contra a fé, e que isso abalaria até mesmo as nossas compreensões humanas, o nosso sentimento, o nosso convívio, nossa alteridade, o nosso altruísmo que eu acabei de falar. Então, assim, se me agradou, o contexto, sim, do livro me agradou. Realmente, eu senti prazer em escrevê-lo e concluí-lo, no caso, transformá-lo nesse romance. Eu acho que foi o momento ideal, depois desse período de pandemia que nós vivemos, depois de toda essa situação, desses questionamentos, desse autoquestionamento, né? O que é que eu sou, o que é que representa para a sociedade, qual é o meu objetivo. Eu acho que cada um encontra o seu, mas sempre a gente tem que pensar que o outro existe, que o outro é importante na nossa vida. Demorou quanto tempo para lançar o livro? Desde a concepção até, de fato... A concepção do livro, ela estava formada, já faz um tempo que ela está formada, desde 2015, ano 2015 eu findei. Em 2015 eu findei e trouxe algumas compreensões e arquivei, justamente por conta desse receio, trazer respostas. Como é que eu vou aplicar isso? E eu também, como a ideia do elitismo, eu não queria trazê-lo, eu ia trazer inicialmente como um trabalho científico, filosófico, mas depois eu disse, não, eu vou deixar arquivado nas bibliotecas da faculdade ou então nas publicações. Então, vou trazer para a sociedade. Então, eu deixei parado lá um tempo. Eu descansei um pouco, né, que foi um pouco denso, mas esse ano eu demorei, para adaptá-lo, eu demorei 6 meses para adaptá-lo, o livro. E esse ano, realmente, eu transformei em um romance. E foi quando eu concluí agora em julho, agosto... Não, foi em setembro, concluí em setembro. Concluí em setembro o livro e está pronto, e foi pronto. Veio para a editora adorou. E assim foi o trabalho desenvolvido. Vai esperar um pouco mais, vai se usufruir um pouco mais desse lançamento antes de pensar num próximo ou já está pensando? Eu já pensei, porque na realidade, para quem for ler o livro, aí eu convido a leitura. É uma trilogia agora. E aí, no final do livro, eu acho que a pessoa espera, eu acredito que o leitor vai esperar a continuidade, porque tem um enredo, tinha que ter um fim. Eu não queria que fosse um fim como, por exemplo, o Mundo de Sofia. Eu não sei o que aconteceu com o autor, se ele não teve outras obras. Justin Garden não teve outras obras, mas ele tem uma continuidade. É tal que eu termino com uma frase do Leandro Gomes de Barros, que inclusive foi decifrada, como eu posso dizer assim, recitada pelo nosso grande autor nordestino, o que fez o Auto da Compadecida, que eu esqueci agora o nome, Nossa, eu tô com carinha dele. Eu também. Eu sei a história que ele conta, que fale pelas costas, porque pela frente, falar dos outros é falta de educação. Exatamente, então... O Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. Então, ele recitando, eu acredito, até convido quem quiser assistir a recitação desse poema, né? Quem seria Deus? E ele diz: quem que não foi salgar o choro e acabou temperando o pranto? Que foi temperar o choro e acabou salgando o pranto, vamos dizer assim. É muito interessante a ideia do sentido de Deus, né, para ele, né? O que é que eu seria sem Deus, né? E foi o final do livro. Eu posso dizer, adiantar que o final do livro foi essa questão, né? O que é esse sofrimento, né? Por que Deus permite isso a gente viver, né? Esse tipo de sofrimento. Assim, no livro, pelo que eu tô entendendo, o livre-arbítrio se faz presente. Sim. E, assim, é meio maluco.
Tá, mas assim, deixa eu até recalcular a rota aqui, que eu meio que saí um pouco aqui, mas num mundo onde onde temos um criador e o criador deu o livre-arbítrio à sua criatura, você culpá-lo, sei lá, pedir, fazer qualquer correlação a ele, a atitude, a coisas que acontecem na sua vida, não é meio hipócrita? Não é meio maluco? Exatamente, isso? Se realmente foi dado o livre-arbítrio, então se vira peão. E se foi dado o livre-arbítrio, significa... Assim, na minha... Vamos lá, né? Não, Sou tudo eu. bem, tudo bem. Na minha concepção, significa que o papel do criador foi só criar. Foi gerir. Não, quer dizer, foi gerar. Gerir, ele deixou com a peãozada. Entendeu? Os peões da linha de produção é que se vira para gerar. Isso ou pra aí, gerir. essa daí é a ideia de... Quer dizer, é a diferença entre gerar e gerir, né? Vamos lá. Se nós formos atento à religião, né? A religião, tô falando, não na ideia de ser superior que criou tudo. Porque né? eu tô colocando essa ideia... Essa ideia de ser superior. Criou tudo. Seria até mesmo... O que é que seria a vida se nós tivéssemos um destino? Se nós soubéssemos desse destino, né? Mas na perspectiva ele trouxe. Tá aqui, o livre-arbítrio. Mas... é um poder. O livre-arbítrio é um poder. E aí eu vou citar uma grande frase conhecida: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Grande tio Homem-Aranha, né? Tem que tio Ben, né? Grande tio Ben. Mas essa é a ideia. O livre-arbítrio, eu acredito que o livre-arbítrio é um poder humano. É um poder que Deus concedeu ao ser humano para ele realmente conviver. Mas ele não concedeu só a um ser humano, ele concedeu a todos. Então nós temos um conjunto, uma profusão de livres arbítrios, vamos dizer assim. Então, existe uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela se pressupõe através desse conceito de livre-arbítrio coletivo, né? O meu livre-arbítrio vai até onde? É a ideia de liberdade em si. Mas assim, eu vou provocar esse criador, entendeu? Porque se ele fez isso... Porque talvez, né, vamos para o lado aqui da imaginação, talvez esse livre-arbítrio não foi algo pensado, foi algo surgido. Se você... Cultural. Não, diga assim, se você se coloca... Não, eu tô na imaginação. Tá na imaginação. Imagina que você criou um universo. Certo. Entendeu? Imagina que você criou o universo. E você viu que naquele espaço ali que para você é minúsculo, existe coisas acontecendo ali. E do nada você percebe que aquelas coisas têm consciência. Que elas fazem coisas bem organizadas até. E você imagina que... Nossa, mas eu não mandei fazer nada disso. Eu só criei esse universo. Entendeu? No meu entendimento, eu acho mais válido esse pensamento se você for colocar nessa balança de Deus não me deve nada. Eu não devo... Quer dizer, eu não devo ficar me reportando a ele de maneiras tão terrenas, entendeu? Isso aí atinge o que é a vida, né? E o que é o objetivo da vida. Você se colocou aí na perspectiva de Deus, que é... de criador. De criador, vamos dizer assim. Exato. Deus eu falo no sentido de criador realmente, né? Sim. Não como Deus que nós conhecemos, Porque, cristão, assim, né? Se eu uso Deus, entendeu? Eu tô nitidamente fazendo uma correlação com o religioso, cristão, né? Entendeu? Com o religioso. Aí por isso que eu uso a palavra criador, para poder me distanciar e trazer uma palavra mais lúdica. Sim, vamos falar lúdica. De criador, né? E esse criador deu essa liberdade, ele criou aquele universo, aquela imensidão de coisas, de planetas, etc. E animais, nós somos animais, né? E aí ele... dessas espécies de animais, né, que foi talvez até arquitetada por ele, inicialmente, sim. Ela, de repente, ela se tocou de que ela consegue fazer uma casa, ela consegue fazer uma plantação, ela consegue domesticar um outro animal, e nada disso foi a intenção do criador. Entendeu? Tô entendendo. Meu conceito é esse. Meu conceito, ele só falou assim, criou, ele falou, porra, legal, cara, bacana. Eu sei fazer. Você gosta de novela aí? Eu consigo fazer e tudo mais. Mas isso é numa escala muito, não é nada aqui, entendeu? É como se você, entendeu, se preocupasse com as bactérias do seu estômago.
Tá entendendo? Tô entendendo. Você não faz nada disso. Você faz isso? Você passa seu dia Com se as preocupando. formigas também, com os... As formigas ainda causam um pouco de curiosidade. Mas você não se preocupa com tantos seres vivos que estão habitando o seu corpo nesse exato momento. Sim. Você nunca se preocupou a sua vida inteira com isso. Meu conceito de criador é bem parecido com essa forma. Entendeu? De que, criou, tá lá. O nosso papel, aproveitar esse período em onde nós estamos dentro dessa criação. Entendeu? Então, É meu... Seu posicionamento, isso é a respeito da vida. Isso, O que realmente a resposta, a sua resposta subjetiva, óbvio, do que seria a vida, né? Nós teríamos essa liberdade através de um criador. Eu não tenho essa crença. Eu já passei por várias crises, vamos dizer assim, crises no aspecto filosófico, crises existenciais, e eu me questiono muito, né? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu? Qual é o meu objetivo? Eu tenho um objetivo. Aí é a ideia da atitude filosófica, como eu acho que é a Prioli, não estou lembrado agora, que fala sobre essa questão da atitude filosófica. O que, por que e como. Nós somos seres pensantes. A verdade é que nós somos seres pensantes. Alguns pensam mais, outros pensam menos. Mas nós somos seres pensantes. E essa é a distinção dos outros animais, que é a razão, né? E essas são as verdades que nós trazemos hoje. Verdades, claro que ainda que relativo, que ninguém sabe o que é o pensamento, de onde vem. Nem a ciência mesmo sabe. Ela sabe que são os sinapses, uma série de sinapses. Sabe mas uma o que coisa... é o pensamento? Sabe uma coisa maluca, Iago? Tu já parou para pensar que você não consegue aumentar ou baixar o volume da voz dentro da sua cabeça? A ideia da voz na cabeça já é um absurdo, né? Essa ideia de uma voz falando na sua cabeça já Eu ouvi isso um dia e eu parei pra pensar, cara, eu nunca pensei nisso. Porque quando eu falo comigo mesmo, eu costumo falar, eu projeto a voz. Muitas vezes porque eu peguei isso do meu pai, eu vi... É meu, é nosso. Mas muitas vezes eu me paro pensando. E o pensar, o que é o pensar? Entendeu? O que é o pensar. O que é o pensar? Eu sei que talvez é um conjunto de sinapses e tal, que vai desde a memória até... Cientificamente, né? Cientificamente. Mas se você... Eu pensei numa pergunta aqui, entendeu? Como? Como eu ouvi a minha voz? Como é que nós temos interação? Qual é a nossa... Isso é o ser humano. Isso é o ser humano. Pergunta para um cachorro. Isso aí. Entendeu? O que é que um cachorro pensa? O cachorro é o ser mais amável que existe, né? É por isso que eu faço esse paralelo, entendeu? E ele é o que mais está próximo do ser humano, entendeu? O conceito assim, de animal, de bicho e tudo mais é bem interessante. Mas porque assim, o ser humano é o único que parou para pensar sobre isso. E essa ideia que nós estamos tendo aqui, essa discussão... nós temos vamos dizer assim, nós damos importância a esse assunto. Será que a gente não está pensando demais sobre isso? Pois é, essa é a pergunta também que nós devemos fazer. Fala assim, galera, só vive, só pessoal. Vive, só vive. Vocês inventaram de botar calça, entendeu? E fazer plantação. Não foi eu que criei, foi eu que fiz isso aí, não. É a ideia da verdade finalística, né? Qual é a minha... Por que eu tenho essa verdade e para que eu tenho essa verdade, né? Nós estamos aqui pensando no plano abstrato, de maneira bem subjetiva, discutindo conceitos abstratos e que nós não temos o domínio sobre isso. Mas, ainda assim, nós temos a capacidade de pensar sobre isso e, vamos dizer assim, de viver também isso, né? Uma coisa, que tu falou agora sobre a capacidade de pensar, eu lembrei de um... Eu queria falar contigo antes, eu tinha esquecido. Eu comecei a enrolar. Eu liguei o... isso mesmo. Eu liguei o babablômetro. O pensar... as pessoas estão proibidas de pensar hoje. Né? Assim, não é uma regra, não está estampado nos cartazes, não tem passeatas na rua. Parem de pensar hoje. Mas tem todo um movimento midiático que claramente está nos empurrando para uma sociedade onde pessoas que pensam... e quando eu digo pensar, eu quero dizer pessoas que não confraternizam com pensamentos populares. Sim. Entendeu? Onde é que a sociedade vai parar se a gente parar de ter pensamentos controversos e pensamentos que destoam de outros? Entendeu? Eu fico meio pensando nisso. Será que
O que fez a gente chegar até aqui hoje foi essa batida de cabeça. Exatamente. Entendeu? Foram pessoas batendo cabeça sobre melhores soluções. Lá no berço da Grécia, que está quebrado hoje, a Grécia, Isso. né? Mas foi o berço do conhecimento. E na verdade, o conhecimento, o pensar, a liberdade de pensamento nesse sentido, é o que representa tudo isso que nós somos como ser humano. É esse fone que eu estou usando, é esse microfone que eu estou falando, é essa tecnologia que está... E tudo isso é produto do pensamento. Não existe nada que não seja produto do pensamento. E essa mesma mídia que tenta, vamos dizer assim... Limitar um pouco o pensamento. Limitar o pensamento é porque ela pensa através de uma perspectiva do mercado. Uhum. E, vamos dizer assim... Uma pessoa, claro que eu estou falando, não estou sendo elitista, mas uma pessoa que conhece um pouco mais, que tem um pouco mais de cultura, cultura no sentido de livros, vamos dizer assim, livros, conhecimentos, estudo, essas pessoas elas não vão consumir tudo. Elas têm também uma certa limitação. Tem uma certa... eles estão correndo uma certa rapidez para o emburrecimento da população para aumentar o meio de consumo. Pô, será possível que a gente não consegue consumir e ser pensantes ao mesmo tempo? Será que o mercado ele não enxerga essas duas opções? Eu acredito que não, porque... Também, concordo. Eu acredito que não, porque... O objetivo da mídia é manipular. Em muitos aspectos, assim, não estou dizendo que toda mídia que faça isso, mas tem mídias aí que só ganham, vamos dizer assim, só obtêm o lucro se realmente for dessa forma. É tal que o brasileiro em si, e eu talvez possa ampliar isso para quase toda a sociedade, tudo que vê, acredita. O pensamento ele tem a função inclusive a filosofia, ela tem a função e a finalidade de você questionar. Será que isso é verdade? Será que esse objeto que eles estão expondo é verdade? E quando você... Vou pesquisar. E quando você meio que limam essa opção de você como indivíduo, você não pode questionar. Não questione. Quem está falando é ele. Então, se ele está falando, escute e faça. É uma parada meio problemática, porque quando você leva para o meio acadêmico, ou até escolar, no caso... É perigosíssimo você ter professores doutrinadores, tipo, quando eu digo doutrinador, tipo mestre, entendeu? O professor em si, que muitas vezes esquecem que a função é de ensinar, de dar um caminho e eles dão só a resposta. Eles dão só o que é que tem que ser. Nós estamos falando, quando nós falamos de doutrinadores, eu entendo esse conceito que você está citando, no sentido de, vamos dizer assim, os neosofistas. Aquelas pessoas que têm o conhecimento, sabe, mas utiliza às vezes como uma verdade absoluta. Eu enfrentei isso muito nos meus estudos. Explica o sofista, né, por favor. O sofista... explica. Existia... os sofistas eram aqueles que vamos dizer assim, eles eram estudiosos na época grega lá, que tinha Sócrates, né? E os sofistas, eles doutrinadores, eles também eram doutrinadores, eles ensinavam à sociedade o que era a verdade. Exatamente, mas o problema do sofista é que eles meio que já tinham elaborado um conceito de verdade e eles ensinavam a verdade. Eles tinham conhecimento e impunham conhecimento. Aí vem lá Sócrates, né? Sócrates dizia, não é assim. Por quê? E olha só, questiona o sofista. Olha. E por isso que fazem essa analogia, né? Esse paralelismo entre Sócrates e Jesus, né? Os dois não escreveram nada, sempre foi alguém que escreveu por eles, né? Mas Sócrates ia lá e, como Jesus também ia, questionava. Isso. Nunca eles trouxeram verdade. E o Sócrates foi julgado a autocondenação, a se vamos dizer assim, ele... a tomar um cálice de cicuta, que era o veneno, né? Ele foi condenado ao suicídio. Por quê? Por pensar, por questionar. Talvez hoje exista essa condenação. Por isso que eu falo de neosofismo, né? É louco. Porque essa condenação não é o suicídio em si, mas o suicídio da ideia. E o suicídio social. Exatamente. Uma coisa que aconteceu recentemente não, uns 3 anos atrás, que chamou muito minha atenção e que eu vi pessoas repercutindo isso na internet também, foi aquele caso do Big Brother, né? O reality show, famosíssimo aqui no Brasil, onde uma das participantes fez um participante sair da casa. Sim. E ela fez isso por meio de muita repressão
Pressão também, né? Pressão. E isso, no meio da internet, foi meio que entendido como um suicídio. Ela forçou uma pessoa a cometer esse ato de sair da casa. No caso dele, ele saiu da casa. Numa sociedade, como é que você sai da casa? Não tem condição. Você Entendeu? realmente, às vezes, atenta contra a própria vida. Mas Quem já esteve na posição, eu já estive nessa posição até, não cheguei a cometer, mas eu era mais novo, justamente por isso, a sociedade te dá uma pressão, ela te entrega uma pressão tão grande, que ela te impõe aquilo, que você vai chegar um momento que você vai dizer, eu não aguento mais. O que é que eu estou fazendo aqui? E aí vem essas crises. Essas crises surgem desse momento. Nós temos que estar seguros do que nós, pelo menos, né, ao menos, queremos ser, queremos estar, queremos fazer. Isso. Ser, estar, fazer na sociedade. E eu puxei esse fato que aconteceu no Big Brother para exemplificar o fato lá do Sócrates, entendeu? Sim. Porque foi isso que aconteceu. Exatamente. A sociedade colocou ele para... Você faz isso ou... Eu não sei os detalhes, não, né? Sim. Não sei os detalhes da história, porque eu não acompanho muito TV. Mas eu só vi pela leitura mesmo, eu gosto de ler, entender um pouco de tudo. A gente tem que estar aberto a ler, pelo menos. Não acreditar, mas ler, primeiramente, ler, questionar, depois estabelecer nosso limite. Mas realmente eu fiquei sabendo dessa situação, mas eu não sei os detalhes. Mas com certeza, claro que nem não se compara a ideia de Sócrates, essa pressão realizada pela aquela sociedade, né? Aquela ideia de sociedade que foi criada dentro daquela casa de confinamento, que é uma sociedade limitada. Limitada. E aí criou aquele contexto e aquela pessoa foi obrigada, ela foi... olha só, isso é uma parcela da sociedade. É apenas uma representação do que nós vivemos hoje. Então, quantos suicídios não tem hoje por aí? Eu falo não só suicídio em caráter, vamos dizer, um suicídio da vida. Social. O social mesmo. Tanta gente que se reserva a ficar em casa, a não ter relações com outras pessoas, a odiar o ser humano. Então, a gente odeia o ser humano por conta desse estabelecimento, tanto da mídia, que está utilizando as redes sociais, na mídia em si, né? E o mercado. Por isso que eu digo que no livro existe esse conceito de Deus monetário. Tudo é baseado nessa sobrevivência financeira. Então, essa é a ideia inicial, né? Que nós estamos cultuando um Deus que ele está... Não é o Deus com D maiúsculo, né? É o Deus monetário justamente porque esse Deus está aqui, na base. E aí é onde entra a ideia do Victor Hugo, que eu também utilizo, a ideia do Victor Hugo, o grande poeta, Victor Hugo, que diz o seguinte, inclusive foi feita uma música, eu acho que é Amor para Recomeçar, nesse poema que ele diz o seguinte, que nós possamos demonstrar para o dinheiro, para o poder, que nós somos dono dele, e não o inverso, e nem que ele seja dono da gente. Essa é a ideia principal. E assim, e numa sociedade onde temos um Deus monetário, existem pessoas que negam esse Deus. Exatamente. E como é que essa pessoa é vista? Essas pessoas são meio que excluídas da sociedade. Não é verdade? Não é louco isso? Se você é uma pessoa que decide viver no mato, ser uma pessoa com um consumo mais simples, mais simplificado, você é meio que visto como um bicho. Como um bicho. Entendeu? Você não faz parte da sociedade. A sociedade tem que ter dinheiro, você tem que ter valor, né? Coloco muito essa parte de agregar valor à sociedade. E o valor nem sempre é um valor intelectual, o valor sempre é valor monetário. Nós sempre vamos retornar a essa ideia de compreender o valor do outro, né? Entender o valor do outro. Porque uma pessoa dessa, um agricultor, que chega na sociedade, entra no mercado, não vai entrar numa loja de rico. Se entrar lá, o pessoal já fica com um olhar estranho. Infelizmente, esse é o benefício da globalização e das redes sociais, é que nós estamos sendo reconhecidos esses episódios tristes de preconceito, né, regional, preconceito pela roupa, preconceito pela forma de viver. Então, nós estamos vendo muito isso. Assim, como é que tá teu tempo aí? Tá bom de tempo? Tá com pressa? Não, né? Assim, já tá caminhando aqui para o encerramento, mas antes, assim, eu queria trazer voltar um pouco para essa pressão social que você falou, porque um dos países onde essa pressão social mais evidente
países da Ásia ali, Japão. A Coreia do Sul, ela vem forte, sabe, nessa batalha aí, mas ela já foi bem mais. Na época ela estava realmente construindo, se reconstruindo depois da guerra das Coreias. Mas o Japão, ele até hoje, ele tem esses episódios onde o suicídio lá é gigantesco. Sim. A Coreia do Sul também mas no Japão é gigantesco. A pressão que a sociedade impunha lá é muito forte. Existe até o controle, né, de natalidade e tudo. Tem muito na China. O Japão e Coreia tá muito liberado. Por quê? Porque as pessoas não estão tendo mais filhos lá. Exatamente por essa... Porque você citou que as pessoas ficam... sofrem esse suicídio social, né? Uhum. E as pessoas ficam reclusas, não querem se relacionar com ninguém. Isso traz um déficit populacional gigantesco para esses países que impõem, que tem a sociedade que impõe essa pressão social, e meio que é uma cobra, é a Ouroboros, né? É uma cobra que engole o próprio rabo e vai chegar um momento que ela vai engolir o corpo inteiro, vai ficar só a cabeça. Entendeu? Porque no Japão já existe isso. Tem as famílias, elas, em alguma parte, ele tem sempre aquele filho recluso, entendeu? Que tem aquele episódio de suicídio na família, que não é tão incomum. Tem... como é o nome? Tem uma doença lá, que... Doença não, né? No caso... na verdade, foi colocado como doença no papel, mas é que você adoece de trabalhar. Sim. Muitas vezes você chega a morrer. Tem um termo para você morrer de trabalhar. É tão comum lá... Não é bem visto pela sociedade, obviamente, não é bem visto. Uhum. Eu não vou também trazer aqui fatos engraçados que... Olha, as pessoas gostam de morrer de trabalhar. Não é isso. Mas é tão comum que isso aconteça naquela sociedade que foi criado um termo para isso. E não é uma sociedade muito distante, assim. Nós estamos todos no mesmo globo. Entendeu? No Brasil isso é meio difícil, mas tem. Tem. E, inclusive, no Brasil eu vejo que é outra forma de reação. Tem a estafa, né? Tem os problemas de vamos dizer assim, ansiedade, decorrente do trabalho, existe. Isso é uma coisa que acontece. Assédio moral, isso tudo existe, né? É outros termos. Mas o problema é quando esse trabalho, que tem uma finalidade às vezes social, ele afeta o social. Você vê um mau atendimento, você vê aquelas pessoas que tratam os outros como se fosse apenas mais um. Infelizmente, na nossa área... E aqui a gente costuma até brincar, né? Dizendo que o atendimento ao público é o pior trabalho que você pode ter. Exatamente. Já a partir daí. Então, existe um problema aí. E ele não é um problema oculto que as pessoas... Ele não é um problema oculto. Não. As pessoas estão ignorando o problema, mas ele existe esse problema aí. Mas ignoram porque não enxergam como um problema. Exatamente. Enxergam como faz parte. Faz parte. Faz uma parte. Coisa Não temos um problema aqui. É o que eu falei. A gente sabe que existe uma ideia positiva e existe uma ideia negativa. E a gente escolhe. E aí a ideia da hipocrisia. Eu sei que aquilo é errado. Eu vou tratar uma pessoa mal, estou sendo atendente, eu sou juiz, por exemplo, sou juiz. Infelizmente a gente vê muito isso na sociedade. Agora há pouco viralizou, né? Viralizou um fato isolado de um juiz gritando uma testemunha. Isso acontece muito. Não é um fato isolado. Às vezes a gente é desrespeitado. O advogado, por exemplo, sobrevive por atos processuais. O servidor às vezes distrata. Mas isso não é, vamos dizer assim, a regra. Mas acontece muito isso. E assim, quando você explode, você tenta trazer para sua justificativa casos como não, estou passando por uma pressão muito grande, isso aconteceu, isso, aquilo outro. Ou seja, até a justificativa por uma atitude ruim, ela é bem vista na sociedade. Entendeu? Você fez aquilo. Aí, sim, mas vamos ver o porquê. É a justificativa. Aí, se você tiver uma justificativa boa, a sociedade aplaude ou manda, entendeu, você se lascar. Exatamente. É meio louco. Iago, muito obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo. Você ter vindo conversar comigo aqui. Eu sempre agradeço as pessoas virem conversar comigo. Deixa as tuas redes sociais aí, o pessoal te seguir. E como é que faz para comprar teu livro? O livro é? Um Deus condenado à humanidade, à natureza hipócrita. Não, calma. Eu lembrei de uma coisa. Pera, não vamos embora ainda não. Segura aí. Existe não sei se tu já viu na Netflix,
um anime chamado Ragnarok, God of Ragnarok, uma coisa assim, entendeu? Tá na minha lista. É bem interessante, é bem parecido com essa sua ideia do livro, só que ele traz uma abordagem de ação e tudo mais, de luta, onde os deuses cansaram da humanidade e eles querem acabar com ela de novo, né? Igual já fizeram outras vezes. Sim. Só que dessa vez, e é assim, eles juntam conceitos cristãos, gregos, do Monte Olimpo, onde é? É no Grécia Antiga. O outro... esqueci. Tem os deuses gregos e os deuses... que é Marte, Vênus... esqueci. Tem Zeus, né? Zeus, tem Gaia, né? Esqueci. God of War, por favor. É God of War. Esqueci completamente. Tu lembra? Hã? É nórdico, tem os deuses nórdicos. Tem os deuses nórdicos, os deuses Thor, né? Olimpo. E eles meio que eles entram num conceito lá e vão... Não, a humanidade está acabando mesmo, vamos acabar com isso tudo. Só que, nesse conceito, tem as valquírias. Sim. Entendeu? Que foram guerreiras que você pode colocar também, se você quiser colocar na equação, talvez, anjos católicos. Mas lá as valquírias, e elas querem punir pelos seres humanos. Falam assim, não, elas vão proteger, porque elas foram criaturas criadas para proteger a humanidade. Uhum. É meio louco isso, porque deuses criaram ferramentas para proteger a humanidade. E na hora que eles decidem acabar com a humanidade, essas ferramentas se voltam contra eles. É um sistema, né? E é interessante... Talvez assim, eles nem confiaram na própria ideia. Eu acho que a gente entendeu assim, não, acho que na hora que a gente quiser eles param. Mas é interessante, assista. Assim, a animação não é tão boa. A animação não é boa, nem um pouco, mas é engraçadinho. É um entretenimento legal. E eles trazem grandes figuras da humanidade histórica, porque não tem período de tempo no plano Deus, né? No plano celestial não tem, né? Não tem período de tempo. E eles trazem figuras históricas da humanidade que as valquírias julgam conseguir vencer deuses. Porque, sei lá, porque no conceito lá de deuses indianos, né, deuses gregos, tudo, eles são figuras que não são onipotentes, não são, entendeu? São figuras... você entende o conceito de Deus. Porque ele vem da mitologia e vai explicar fenômenos naturais, inicialmente, né? É uma boa assistida, assim. Divertidinho. Tem uma segunda temporada aí que também tá bacana. Mas era isso, eu queria indicar isso aí, porque eu achei parecido com o conceito do livro. Mas sim, por favor, diga suas redes sociais e onde é que a gente consegue o livro. Tá certo. No caso, minhas redes sociais, Instagram Iago Nascimento ADV, né, de advogado. Iago Nascimento ADV. Facebook Iago Nascimento. Na minha foto lá, característica lá, né? E aí, o livro vocês podem adquirir. Eu deixei um link lá na minha bio do Instagram, para você adquirir o livro lá, reservar o seu livro. É limitado, por enquanto, eu deixei um link, eu tenho uma quantidade limite de exemplares para pré-venda. E é lá que você encontra nas minhas redes sociais o livro, você pode preencher o formulário, e até o formulário que estiver aberto, porque tem livro disponível para chegar. E quando chegar, agora em dezembro, estou esperando, né? A expectativa é que seja em dezembro, mais tardar em janeiro, mas a expectativa é agora, em dezembro, depois do lançamento, eu já estarei entregando para quem realmente adquiriu essa obra. E vamos participar lá do evento dia 19. Vamos sim. Né? Por favor. Muito obrigado de novo por você ter topado conversar comigo. A oportunidade. Obrigado a você também que assistiu esse episódio. Assim, não deixa esse papo só entre nós dois, não. Entendeu? Manda esse papo pros outros, entendeu? A gente conversou sobre muita coisa aqui sobre filosofia, então foi muito divertido. Eu gosto de pirar nessas ideias. Você está mais que convidado para voltar aqui quando quiser. Obrigado. E você que está assistindo, não se esquece de deixar o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e faz o seguinte, segue a gente lá nas redes sociais, tá? No Instagram e no TikTok, a gente está lá nos dois, não perde nada que a gente lançar por lá, tá bom? Assim, eu não sei você que gosta de falar muito, eu também gosto, mas eu não tenho mais nada para falar, então tchau. Tchau, tchau. É isso. Show de bola. Muito bom. Gostou? Gostei demais. Do jeito que eu esperava, com expectativa. Passa rápido, né? Voou. 1h17. Conversa boa é assim. Agora, vamos fazer a chamadinha. Faz sentado aí.